que vai acontecer. Você fica sabendo com o nosso time de reportagem. Muito bem, muito boa tarde, Ibirubá, muito boa tarde, região. Estamos iniciando aqui pela 104.9, mais uma edição do Jornal da Cidade. Hoje é quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 e nós já estamos aí mais da metade, porque fevereiro não tem 30 dias, né? Tem 29 esse ano. Mais da metade do segundo mês de 2024. Não sei se é impressão minha, mas este 2024 está cavalgando rápido demais. O Jornal da Cidade tem o apoio de Empório de Ferragens TK, você precisa, a gente tem. Conecta Agro Cotribá, 19 e 20 de fevereiro, na esquina São Carlos. Coprel Telecom, internet para tudo que você imaginar. MPK Assistência Familiar, cuidando de você e de quem você ama. Ismad Viagens e Turismo, planeje sua viagem, viva o seu sonho. Copeagre, semente de um novo tempo. Central do Automóvel, a gente te espera para bons negócios. MB Farmácia, seu bem-estar sempre. Cicobi, mais do que uma escolha financeira. Unimed Alto Jacuí, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem a Unimed. E também GE Sistemas de Irrigação. Não espere a próxima estiagem. Fale com o Ezequiel Fiorese e garanta a sua produção. E é com esses apoios culturais que a gente vai abrindo o Jornal da Cidade de hoje. E antes de mais nada, vamos dar aquele giro de informação pela redação integrada da Rádio Cidade Jornal Alto Jacuí. Boa tarde, André Grave, tudo bem? Tudo bem, Cristiano. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes do Jornal da Cidade. Nesta quinta-feira, hoje é dia de fechamento da edição do Jornal Alto Jacuí, né? Tivemos uma semana bem curta, segunda e terça aí com folga e sem muitas atividades. Então, ontem e hoje aí a correria aumentou um pouquinho, né? Eu trago aqui uma informação a respeito de uma emenda parlamentar que foi entregue hoje ao Hospital da Comunidade Anis Dias, aqui de Ibirubá. Foi aí por volta das 11 horas da manhã. Estiveram por ali os deputados Heitor Chu, deputado federal do PSB, e também através aí da articulação com o Elton Weber. Tá? Então os integrantes do PSB aqui de Ibirubá estiveram hoje pela manhã, 11 horas, junto ao Hospital da Comunidade Anis Dias, fazendo a entrega dessa emenda parlamentar no valor de R$150 mil, para que sejam feitas aí melhorias, né? E uma injeção de fôlego financeiro no Hospital Anis Dias aqui de Ibirubá. O Heitor Chu está na cidade, está almoçando lá no restaurante da Capital 922 e depois daqui ele vai diretamente aí para Não Me Toque e amanhã já estará lá em Encantado. Então bastante corrida a agenda do deputado Heitor Chu, que está em Ibirubá até esse momento, né? Deve estar terminando seu almoço e na sequência aí já vai para Não Me Toque. Feito o registro então, né? Nome do presidente Escolinha e demais integrantes do PSB aí, essa emenda, né? Esse auxílio ao Hospital Anis Dias. Muito bem, Andrei. Agora a gente vai seguir então aqui hoje no nosso Jornal da Cidade, né? Como toda semana temos feito aí no último mês todo aí, né? A gente iniciou no mês de fevereiro essa temática, essa questão. A gente recebe aqui nos estúdios hoje o presidente do Partido dos Trabalhadores, o Vanderlei Rodrigues, e também o vice-presidente, o Luiz Barbosa, né? Que estão aqui porque nós iniciamos aqui na Rádio Cidade e também no Jornal Alto Jacuí uma série de entrevistas com os presidentes dos partidos políticos, de todos os partidos políticos organizados aqui em Ibirubá, para discutirmos aí o cenário de 2024, né, um cenário de ano eleitoral municipal e como que os partidos estão aí se organizando para este ano eleitoral, antes de entrarmos no debate especificamente, né, sobre candidatos, né, candidaturas e, enfim, né, o processo pré-eleitoral a partir disso. Recebemos já o presidente do PL, né, o Luciano Huever, também recebemos aqui a presidenta do PDT, a Giane Lauxen,
Recebemos também na semana passada o Carlos Iandre, do Progressistas. Hoje recebemos o Vanderlei Rodrigues aqui do PT e o Luiz Barbosa. E na próxima semana já temos a confirmação do Tuta pelo MDB, que estará aqui no Jornal da Cidade. Isso. O presidente é o Carlos Andrino, né? Mas aí ele está com uma certa dificuldade com exames e tal. A gente vai passar essa agenda para não deixar ninguém, né, parado aí nessa fila. Já passamos para o Tuta então, né? Exato. E aí depois ainda temos o Republicanos, né, com o Abel, e também o PSB com o Escolinha, né, que também ainda não participou dessa série de entrevistas. Então, antes de mais nada, meu boa tarde ao Vanderlei e ao Luiz Barbosa. Sejam bem-vindos aqui ao Jornal da Cidade, mais uma vez. Eu acredito que não é a primeira vez que vocês estejam aqui no estúdio, né? E, antes de mais nada, a saudação de vocês, então, para a nossa audiência. Boa tarde, Andrei. Boa tarde à comunidade birubense. E boa tarde ao meu colega de partido aqui, o Luiz Barbosa, e ao Cristiano também, né, que me ligou e fez esse convite também. E nós estamos aqui, eu, no caso, como reeleito novamente, reconduzido ao cargo do Partido dos Trabalhadores. Como você colocou, o Luiz Barbosa, ele assumiu em novembro o Partido dos Trabalhadores, juntamente comigo, numa recondução. Né? Haja visto que o Olindo de Campos, que hoje não está mais dentro do quadro do Partido dos Trabalhadores, ele mudou de partido, né? Então nós seríamos todos reconduzidos. Então daí abriu-se a brecha do governo federal e indicaram que poderíamos, os partidos que tivessem alguma lacuna, poderiam reconduzir, né, com uma nova eleição, mas reconduzindo os demais. Então entrou o Olindo de Campos, né, e alguns outros companheiros, entrou no caso. Luiz, no caso. Isso, o Luiz Barbosa e a Jussara Rodrigues, que estava na formação. Ela antes era o Dr. Dácio, que era o nosso líder de governo, passou a ser a Jussara Rodrigues. E daí nós temos outras aqui, no caso foi a companheira também, Daniela da Silva, que também ingressou, que não estava antes também, né? Que ela assumiu o cargo que era da Jussara. E os demais continuaram, no caso, mesmas pessoas, né? Então aqui temos o Luiz Román, que faz anos desde que eu estou, é o nosso tesoureiro dentro do partido, né? Então assim, daí temos a Mariana Moraes, que é a secretária de formação, a Jussara então passou a líder de governo, a Jéssica Moreira, nossa secretária de organização, o Gustavo Timan, que é um rapaz novo também, que é filho do Dirson Gabi, que já foi nosso candidato há anos atrás também a prefeito, né, que é secretária de formação, e a Daniela que eu falei. Então essa é a nossa executiva municipal hoje, né, que assumimos, já estamos com as certidões, tudo certinho no TRE, no nosso partido, né. Então assim a gente está tocando novamente. Nós fomos reconduzidos para mais 2 anos, né, Certo. Na frente do Partido dos Trabalhadores. Legal, Vanderlei. Luiz, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Cristiano, Andrei, companheiro Vanderlei. Um abraço a todos os ouvintes, nossos companheiros que estão na escuta, né? É com alegria que nós estamos nessa luta. Eu ajudei a fundar o Partido dos Trabalhadores aqui em Ibirubá e estamos felizes por poder agora dentro do Frentão, né, também ter contribuído com muitas coisas, né, tanto na Secretaria da Indústria e Comércio como na Secretaria da Educação. E estamos aqui para falar um pouco do nosso partido e também das nossas pretensões, né, para essa próxima eleição. Muito bem. Vanderlei, tu trouxe um elemento importante. Eu gostaria de abrir um pouco a discussão nessa perspectiva. Eu particularmente, desde o último período, digamos assim, os últimos 15 anos, assim, sempre observei o Partido dos Trabalhadores aqui em Ibirubá, mesmo lá de Cruz Alta, quando lá morava, né, como parte integrante aí do Frentão, né? E tu traz um elemento aqui que foi o momento em que o PT lá no passado já teve uma candidatura majoritária, né? E como o Luiz é aí, digamos assim, dos dinossauros do partido aqui em Ibirubá, né? Não pejorativamente, mas para fazer essa analogia, né, dos fundadores, daqueles que deram os primeiros passos aí, junto com a vereadora Jussara, acredito eu, e outros tantos, né?
Como nasce o Partido dos Trabalhadores em Ibirubá, né, e como ele construiu a trajetória até aqui? Eu acho que a gente poderia partir desse pressuposto. Assim, Cristiano, eu vou até passar para o Luiz Barbosa, que o Luiz Barbosa, juntamente tem a Lore, tem a Jussara, tem vários que estão ainda no partido, foram os fundadores. Eu me agreguei depois disso, mas depois dessa parte de como nós passamos a fazer parte do Frentão, daí eu já estava dentro do partido, né, mas eu vou passar então para o Luiz, que o Luiz sabe bem como começou, que eu sei que foi lá no Bairro Progresso. Justamente, nós no Bairro Progresso tínhamos uma turma que participava, nós tínhamos o grupo de jovens, né? E nós era muito integrado com a turma da Matriz, onde participava o Sérgio Román, o Gerson Gabi, o Luiz Román, a Lore, esse pessoal, a Jussara. E nós sempre fomos integrados dentro da comunidade, dentro da sociedade. Eu já fui presidente do Clube de Jovens, já fui presidente da comunidade católica, já fui presidente da Associação de Moradores, né? Então a gente viu que deveria dar um passo adiante, né? Escolher um partido para também participar da política do nosso município. Isso é que ano, Luiz? Isso foi mais ou menos em 80... Nós concorremos, a primeira eleição aqui foi em 88, devia ser por 86, 87. Por Logo aí, né? depois que o partido foi fundado a nível nacional. A nível nacional foi 79, eu acho, né? E nós formamos o partido, praticamente o pessoal da Progresso. Tanto é que nós se reunia lá nas casas, lá na Progresso, tanto para fazer uma reunião para discutir coisas sobre o bairro, para discutir religião e já aproveitava para discutir política. Tanto é que nós formamos o partido em 79, em 80 e por aí a gente já concorreu, né? Já concorreu a vereador. Muito... Quer dizer, em 88, né? 88, E aí, quando que elege o primeiro vereador? Nós elegemos o primeiro vereador, foi o Lecian Conrad. Devia ser de por 90 e poucos, 2000, por aí. Eu não lembro direito. Foi o Lecian Conrad, foi o primeiro vereador nosso. Certo. Mas a gente sempre participou, né, das eleições. Naquela época eu lembro bem, assim, que foi a época assim, que estava começando aquele debate sobre transgênico e tal. E nós tivemos muito desgaste, inclusive, com o Lecian, em virtude dessa linha, né, no pessoal do transgênico. E o Lecian tinha muita coisa, né, no caso, a favor e contra o transgênico. E muita coisa assim, até agora dizem, bom, aquela vez, quem é que tinha razão? O Lecian, seu pagamento de royalties, uma coisa assim. Não que ele, né? Só que naquela época, assim, era difícil de tu incutir nas pessoas, né? Então, assim, eu lembro que ele teve um desgaste muito grande, mas o Lecian foi muito bem, chegou a ser presidente da Câmara de Vereadores, então, assim, também. Mas depois foi uma opção dele que ele optou em não participar mais, né? Certo. E aí vocês lançam quando pela primeira vez um candidato a prefeito? O candidato a prefeito justamente foi em 88, né? Era na primeira eleição já. O Sérgio Román e o Adolfo Schneider. Na primeira eleição. Nós tínhamos 9 candidatos a vereador, inclusive eu fui candidato, fui o mais votado. Naquela época, nós tínhamos aqui em Ibirubá, acho que 6 mil e poucos votos. Eu fiz 154 votos, não passei, né? Por poucos votos, né? Acho que 11, se eu não me engano. Então, nós tínhamos 9 candidatos. Na época que concorreu o Albeni Bento, da Rebelato, né? Essa turma, o Carlos Iandri, né? Então a gente participou, mas sempre nós colocamos, né? Já a terceira vez que a gente colocou candidato a prefeito também, né? Uma vez foi o Sérgio Román e o Adolfo, depois foi o Dirson Gabi e o Luiz, e depois o Dr. Dácio, né? Com o Eloy. Dácio Eloy. 3 vezes nós colocamos candidato a prefeito. Aquela vez a gente já fez uma coligação, que naquela época o Dr. Dácio pertencia ao PSB, que era o partido, que diziam o PSB 40, né? Que até hoje, né? Então, assim, era, né, que foi feito aquela composição ali, né? E depois até tivemos outra oportunidade e tal, mas daí a gente, no caso, passou a ser coadjuvante junto do Frentão, né? Andrei. Saudar os nossos convidados aqui, o Vanderlei, o seu Luiz Barbosa. O Lecian foi presidente da Câmara de Vereadores em 2004, né? 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2004. Isso. Ele foi presidente da Câmara de Vereadores. Então, provavelmente, ele se elegeu em 2000, vereador. E eu lembro que aquela época até foi uma surpresa, né? O Lecian, só que muitos não sabiam que o Lecian tinha
né, por exemplo, depois eles fundaram inclusive a Copeagri, mas ele tinha, né, todo uma gama do pessoal eu tenho mais uma informação aqui, desculpa te interromper. Ele foi 2 vezes presidente da Câmara, foi 2002 também, janeiro a dezembro de 2002, o Lecian, ou a informação aqui no site está equivocada, tá? Mas eu faço aqui uma consulta ao site da Câmara de Vereadores de Birubá, né? O Lecian tem um quadro aqui datado de janeiro de 2002 a dezembro de 2002 e depois janeiro a dezembro de 2004 também. Tá? Então foi porque ele teve 2 vezes. Eu acho que era uma... Foi 2 vezes vereador. Era nós tínhamos um acordo com o MDB, eu lembro, naquela época, né? Com o MDB. Pode até ser. E depois com o PT volta à presidência com o Olinda Campos. Seriam 3 presidentes da Câmara, então. 3 vezes, né? Vezes, né? 2 do Lecian e essa do Olinda. Não estou me recordando. Isso que eu estava falando então antes, daí o Lecian, aquela vez ele foi, no caso, ele representava o MPA, que é o Movimento de Pequenos Agricultores. Então eles tinham uma boa, né, um bom grupo que o Lecian conseguiu, né, emergir daquele grupo ali, né, e fez um excelente mandato também, né, tanto que o próprio André colocou ali que foi 2 vezes, né, e depois por iniciativa dele mesmo, depois com o governo do Olívio, até ele foi a Porto Alegre trabalhar lá com o governo e tal, depois ele resolveu, daí foi fundada logo depois a Copeagri, então ele se dedicou mais para essa parte ali e acabou deixando, no caso, a política de lado, né? Não que ele não seja companheiro, é nosso companheiro até hoje. É filiado até hoje, só não participa mais disputando cargos. Muito bem. E aí, Vanderlei, tem toda essa trajetória, uma trajetória que vem passo a passo, né? E aí chega aquele momento crucial, aí vocês começaram a ouvir mais o Lula, que tinha aquela ideia de que o PT precisava sair do isolamento e construir um diálogo com outros partidos, e aí foi essa, digamos assim, o elemento que ajudou a refletir para compor com o Frentão. Como é que se deu esse namoro com o Frentão? Foi basicamente isso aí, Cristiano. Porque assim, e outra coisa, daí dentro do próprio partido a gente discutiu. Nós tínhamos pessoas, só que muitas de nós não tinham experiência pública, né? Então, assim, foi optado, além dessa aproximação com outros partidos, mas nós agregar pessoas nossas dentro da secretaria, dentro do quadro do DCC e dentro para esse pessoal ter experiência pública também, né? Se um dia nós botar um candidato e dizer, tá, mas o cara, não, além de não ser vereador, não tem experiência nenhuma do domínio da máquina pública, que isso é, né? Então, assim, que é isso, eu acho, no meu ver, que é primordial, pelo menos tu conhecer os trâmites dentro de uma prefeitura e tal, para te saber como gerir, né, todos esses recursos. Certo. Então foi ali que nós vimos essa, né, para se engajar dentro do Frentão, eles abriram o SELEC para nós. Bom, vamos. Então a gente costurou, lógico, né, alguma secretaria, alguma coisa, né, essa esquadra, porque isso é necessário, né? Não tinha o porquê de nós fazer uma coligação, ingressar com esse grupo. Era nessa primeira aliança, quem foi o candidato a prefeito? Era o Gustavo Schroeder, né? O Fux. O Fux, que depois teve todo, né? Que ele foi caçado e tal, mais tarde e tal, todo esse... Mas esse foi o objetivo. Então, que a gente está até hoje dentro do governo e cada vez mais, né? Pessoas que passam por ali têm experiências, né, dentro dos quadros públicos, tanto que nós temos hoje pessoas, né, o Olindo, que tinha uma baita bagagem, que ele, né, esteve dentro, né, de secretarias e tal, que poderia só que infelizmente perdemos o companheiro, mas hoje nós temos a Jussara, que foi também secretária, tem uma bagagem enorme, né, ela tem um trâmite dentro, inclusive, tanto estadual como federal. Hoje a Jussara, né, seria um quadro para nós, né, excelente até para a majoritária. Né? E daí tem o professor Henrique também, né, que já tem uma bagagem enorme dentro. Eu já estou dentro do quadro, uma época eu não estava, mas eu sou professor estadual, né, eu estava, né, mas hoje estou também dentro da prefeitura, já faz 4 anos, então assim, cada dia a gente vai tendo mais bagagem. Eu até, inclusive, tenho formação de gestão pública, né, então assim, a gente vê, além de ter a parte técnica também, tu vê ali na prática como a coisa acontece, né? Então isso é muito importante. O Barbosa trabalhou tempo ali junto na Secretaria também da Indústria e Comércio. Hoje, né, ele tem uma bagagem enorme, fez um excelente trabalho junto com os micro e pequenos
empresários, coisas assim, mas o pessoal da assessoria técnica também, temos diretoras, temos pessoal, né, de Quantos coordenação. cargos hoje o PT tem no governo municipal? Nós estamos em torno de 9, mais ou menos assim, né, de mais ou menos de primeiro escalão, né, e coisa assim, né, dentro da administração. Inclusive, não houve ainda a nomeação, né, Luiz Barbosa, do teu nome junto à Secretaria de Indústria e Comércio. Estamos no aguardo, né, Andrei? Eu acho que o Abel tem Secretaria está vaga hoje a titularidade, Sim, né? Tem a Indústria e Comércio e a Agricultura, né, que estão ainda... Também, a Estão Agricultura vagas, também né? está vaga. É. E o prefeito deu uma data? O prefeito, inclusive, acho que está viajando, né? E a gente ficou de conversar, mas estamos esperando. Sei que estou preparado, né? Pelo trabalho que a gente fez lá, junto com o Lindo e os outros secretários, todos que passaram. É uma continuidade, né? Porque... inclusive pode ser que tenha, por exemplo, a outra, né, nomes e coisas assim, mas o pessoal hoje está tudo aguardando porque o mês que vem, no caso, quem vai concorrer, quem não vai, né? Para depois também já botar um mês e já trocar de novo. Né? Então, mês que vem, acho que é 4 de abril que tem que trocar, né? Quem vai concorrer não, tem que licenciar os cargos, né? A professora Dione, lembra que o Dr. Dácio também foi presidente da Câmara em 2019. Ah, sim, né? Justamente, o Dr. Dácio. E a professora Eu não Jussara... lembro se o Henrique chegou a ser ou não. Não, Henrique não. Não foi, né? A professora Jussara também manda boa tarde aqui aos companheiros. Bom diálogo com a comunidade birubense e regional. Concorremos em 11 candidatos e coletivamente elegemos o grande companheiro Lecian vereador e o Caio Timan suplente, juntamente conosco. Timan, isso mesmo. A Jussara lembra aqui dessas informações, né, que ajudam a construir aquilo que a gente quer entender aqui, né? Como o PT se posiciona hoje nesse governo, né? O que ele aspira e quais são hoje as dificuldades de sentar e conversar com outros partidos ou com outras frentes partidárias. E também essa saída do Olindo, né, Vanderlei, que acaba gerando, eu diria assim, um desconforto, porque o Olindo ele hoje está em uma sigla partidária que é antagonista ao projeto do Frentão, né, que está hoje pendendo para o lado, né, da oposição ao governo. Então, é mais um tempero desse debate que a gente precisa colocar, né, em pauta e entender qual é a visão, qual é a opinião de vocês sobre o atual momento político aqui no município. Bom, atualmente, né, nós fizemos parte do Frentão desde o seu início, né? E estamos dialogando, inclusive nós estamos, né, até falamos com o prefeito Abel, e a gente no caso, pretendemos continuar dentro do Frentão. Mas você sabe que a gente passamos com a eleição a nível federal, com um desgaste, né, com aquela polarização que houve. Então, assim, dentro do PT, então tem muita gente, no caso, que eu não faço essa política do ódio, da raiva, coisa assim. Então, assim, isso acabou respingando muito para nós aqui em Ibirubá e tudo assim. Então, assim, mas nós soubemos que nós temos que focar em Ibirubá. A eleição presidencial passou, né? Estamos hoje com o presidente Lula lá e nós temos uma eleição a nível municipal, que nós, no mínimo, pretendemos manter a nossa cadeira na Câmara e, quem sabe, de repente, até colocar 2, né? Por que não? Né? Então, assim, então, nesse sentido, nós estamos, né, com o nosso partido formado, temos com pessoas também já visando, né, uma composição aí para frente e, né, vamos dialogar com os partidos. Independente do partido, se tiver convite, nós vamos sentar para conversar, né? Hoje nós estamos dentro do Frentão e esperamos continuar. Até esses dias falei poucas coisas, né, com acho eu que vai ser o Carlos, né, um dos que vai ocupar a vaga para prefeito, né? Então, assim, a gente vai sentar e conversar, né? Não vou dizer que está 100%, mas a gente, né, provavelmente vai continuar dentro do Frentão, a não ser que aconteça algum revés muito, muito contrário aí para nós, né? E se precisar, que nem eu disse esse dia até na outra emissora, se precisar, nós podemos já, desde o início, já tivemos candidatura própria, por que não? Nós não podemos voltar às origens e botar candidatura própria também.
Eu quero trazer um elemento, eu acho que o Vanderlei tu traz muito bem isso, que tem duas coisas aí nesse cenário que é preciso que a gente, e agora entendendo um pouco o histórico disso, tudo que tanto o Luiz quanto você trouxeram aqui, dá pra gente, não digo cravar, mas pra gente tentar posicionar, né, a cabeça do cidadão, do futuro eleitor aí, nessa conjuntura toda, né? Primeira coisa que eu acho que dá para a gente perceber é que essa relação de lealdade do Partido dos Trabalhadores com o Frentão, ela é antes ainda do Bolsonaro, né? Quem entrou no meio dessa relação aí e atrapalhou essa relação foi aquilo que o ex-presidente Bolsonaro trouxe junto com ele, né, quando foi candidato, né, que é essa coisa de polarizar, né, ou seja, se você é de esquerda, eu não converso com você, se você é do PT, você é ladrão, se você não sei o que, você é isso, se você não sei o que, você é isso. Isso ficou, por conta dessa polarização e também do quanto o fenômeno Bolsonaro influenciou na ideia e na cabeça das pessoas aqui em Ibirubá, que este sentimento ele terminou a eleição, mas esse sentimento não terminou. E aí nasce um discurso, que eu vejo que é um discurso, né, de começar a cutucar essa relação, né, com o interesse de fortalecer o lado da oposição, claro, né, isso é um discurso que interessa para a oposição, né, tentando criar ali, o próprio prefeito Abel um dia disse ali que estavam tentando se criar rachaduras, né, internas dentro do Frentão para tentar desconstituir. Quando não conseguiram romper esta relação com o Partido dos Trabalhadores e o Frentão, partiram até para outros meios, né? E aí a gente tem que dizer aqui que quem acabou prejudicado com essa questão foi o Progressistas, né? Que perdeu um dos seus grandes quadros, né? E o PT também acabou perdendo um grande quadro também, que é o Olindo de Campos, mas aí por uma outra questão, né? Que é, né, o seu olhar estratégico sobre o seu papel no futuro, né? Porque o Olindo ele sai de um lugar onde ele era a única liderança pública do partido, né? Então ele era o secretário, ele era o presidente, ele era o vereador e tal, e de repente começa a chegar outros quadros que vão se consolidando com a sua história também, né? Como a Jussara, o próprio professor Henrique e tal, né? Então tu já não tem ali dentro do partido gordura o suficiente para garantir espaço para todo mundo, né? Então alguém vai ter que buscar outra alternativa, a não ser que você seja uma pessoa disposta a, se for o caso, ser simplesmente soldado, né? Porque isso também é possível, né? A gente vê várias pessoas que são simplesmente militantes em todos os partidos, né? Que não estão ali para ocupar um cargo, que não estão ali para ser candidato, estão ali para contribuir, né? Com as suas ideias, com a sua reflexão. E aí eu finalizo toda essa introdução gigantesca aqui, perguntando assim, do lado do PT, há essa necessidade de distanciamento de campos mais à direita, digamos assim? Ou o PT, por exemplo, numa ideia, digamos assim, que o prefeito Abel ou o Republicanos, o Progressista, dissesse, olha, a gente precisa trazer o PL para dentro do Frentão, porque é importante, porque se a gente for analisar, o Republicanos e o PL foram as duas forças que apoiaram o Bolsonaro aqui em Ibirubá, né? E hoje elas estão separadas, né? Então pode haver um interesse ideológico de juntar essas duas forças, né? O PT não teria problema de compor o PL entrar para dentro do governo também e participar do mesmo Frentão como estava até agora, porque até ontem o PL estava, né? Olha assim, Cristiano, o PL é bem como você colocou. O PL fez parte da última eleição para eleger o Abel. O PL veio para dentro, até nós, Partido dos Trabalhadores, até abonamos, né, a entrada do PL, naquela época era o Mauro Constantino, e até há pouco tempo ele era o presidente, né? Então a gente abonou a entrada deles, então eles estão, no caso, quase indo para 4 anos dentro do próprio Frentão. E nós estamos dentro do Frentão desde sua formação, né? Então a gente esteve lá, já vem vindo nessa caminhada, né? Uma coisa que eu posso dizer, o que nós teríamos de dificuldade não em dialogar nós de Ibirubá, nós com o grupo do PL de Ibirubá,
mas a nível federal que nós temos uma resolução, né? Que nós teríamos que ter o consentimento, não só Ibirubá, como todo o Rio Grande do Sul, todo o Brasil, acredito, né? No caso, sendo um candidato a majoritária, por exemplo, a prefeito do PL, nós temos que ter a autorização da nacional para nós podermos fazer essa coligação. Se ele disser não, nós não podemos, né? Tanto que uma vez a gente até foi na eleição do Fux, que ele era do PFL, naquela época também tinha uma divergência ali e tal, né? Nós tivemos que ter autorização e foi nos negada a nível estadual, né? Depois até os nossos, no grupo todo o diretório teve até uma punição por ter, né, não cumprido aquela determinação. Então foi afastado e tal, teve toda uma celeuma em virtude disso, né? 2004, Vanderlei? Ou 2008? Foi quando o Fux... A primeira do Fux. A primeira do Fux, Então, assim, isso não é, daí no caso, já não depende mais eu e nem do Barbosa. Então, assim, mas, né, o Republicanos hoje é base do governo Lula, sem problema nenhum. O PP, sem problema nenhum. O único é o PL, que está nessa resolução, né? E eu acredito que até no deles também esteja contra nós. Então, assim, não é nós em si, nós temos que ter essa autorização, né? Mas nada impede na resolução ali que eles façam parte de uma coligação e tal, só eles não podem estar na majoritária ali, né? Comandando o time, como se diz. Né? Então isso acontece. Então, na verdade, a gente tem um cenário muito parecido, né? Tanto do PL quanto do PT se posicionando como os extremos, né? Não é autorizado pelo outro, e a gente não está falando aqui de revanchismo local, exatamente, né? Mas é orientação ideológica que vem de cima. Vocês têm que responder e respeitar isso na medida do possível, né? É, porque assim, o congresso do PT, que acontece a cada 2 anos, sai toda a resolução balizando a caminhada do partido para os próximos 2 anos. Então, importante porque às vezes a gente percebe, né, algumas pessoas que tentam colocar umas contra as outras aqui localmente, né, Cristiano? E aqui o Vanderlei é muito transparente, assim como o Luciano Hever também foi muito transparente em dizer, olha, a gente não tem nada contra as pessoas, né? Mas os partidos, eles não vão aceitar, né? Apoiar, por exemplo, um candidato do PT onde o PL esteja junto nessa composição, ou ao contrário, o candidato do PL e o PT lá apoiando para eleger um prefeito do PL. Isso é uma coisa que vem de cima para baixo, implementada. Se é ruim, se é bom, não sei, né? Mas vocês não têm força hoje para mudar isso, né, Vanderlei? Vocês não conseguiriam hoje construir algo diferente aqui a nível de município. Quando nós fizemos, por exemplo, a gente faz toda uma composição, a ata, né, que a gente faz, primeiro nós temos que encaminhar para eles uma ata antecipada do que nós estamos pensando em fazer, né, para quando tiver a convenção dizer, não, beleza, vocês podem seguir nessa linha. Senão já vem antes uma resolução para não vão, mudem aí porque não vai dar certo isso aqui, nós não vamos aprovar, né? Então assim né? Mas são trâmites do partido. Isso é bom ou é ruim no fim das contas, Vanderlei? Para quem está na liderança, como você é o grande líder, presidente do partido hoje? Vendo por esse viés municipal, realmente às vezes, né, não é muito bom. Mas a nível, né, da conjuntura nacional, coisa assim, né, para evitar até, porque às vezes existe muitas vezes oportunismo dentro dos partidos e tal, então é tudo controlado em si, até inclusive para não usarem politicamente, né, e isso também, mas como é que lá são parceiros e tal. Tanto que quantas vezes eu tinha dificuldades, até companheiros de Cruz Alta, que eu trabalhei lá no Anis Dias e tal. Explica aqui, companheiro, como é que é essa coligação lá em Ibirubá, vocês de esquerda junto com o pessoal de direita e tal, então a gente tinha que ter uma para explicar, né? Eu acho que foi até o próprio Cristiano uma vez, como é que né? Então, assim, né, é meio complicado, mas a nível municipal, né, a gente vê e pensa o município em si e as demandas do município, né, Barbosa? Então, justamente. O Barbosa que trabalhou diretamente junto com os empresários, os microempresários, coisas assim, então, né, então a gente vê sempre as demandas municipais, a gente não vê esse macro. Tanto assim que nós, dentro do Partido dos Trabalhadores de Ibirubá, nós não temos aquelas correntes
O que são linhas de pensamento dentro do mesmo partido com viés diferentes. Nós não, nós pensamos em Birubá, nós pensamos o partido municipal. Sim. E às vezes muitos até também não nos entendem dentro do próprio partido. Como é que tu não pertence à corrente tal, né, dentro do partido? As mais fortes hoje seriam a nível de estado, né? Tem uma corrente que na época do Olívio... Sim, tem a ADS, tem o Amplo, tem a Frente Democrática, tem vários dentro ali que são pensamentos daquele grupo. Isso diz respeito, Andrei, à origem do PT, né? Então, quando o PT foi criado, lá na década de 80, 70, que ele começou ali a fundação dele, então tinha o pessoal que era do movimento sindical, tinha o pessoal que era da igreja, tinha o pessoal que era do MST. E cada um veio com o seu líder ali. Cada um veio com uma ideia, né, sobre o futuro, né? E aí, para não rachar já no começo ali a coisa, né? Então tá, cada um pode ter ali o seu... tanto que assim, até para indicar final, o bolo tem que ser candidatos mesmo, né? à vereança, isso aqui, cada corrente tinha, tu tem direito a tantos, tá? Daí faziam para não... É a mesma coisa que é uma coligação interna, né? Tem que fazer uma coligação interna. Tem muita negociação. Porque, por exemplo, assim, quando o Tarso foi governador, o Tarso teve muita dificuldade isso dentro do próprio partido, porque ele pertencia a uma corrente mais voltada para a linha mais de centro, como se diz, e coisa assim, e tinha uma corrente mais radical que daí ficava por trás ali. Muita coisa eles não aceitavam. E daí surge aquele, dentro do próprio partido, aqueles questionamentos, né, e daí começam a criticar e tal, e o próprio governo vai se desgastando, como se diz, do próprio fogo amigo ali dentro, né, que não concorda com certos pensamentos. Aqui em Birubá, então, não tem isso? Não, nós a princípio não. Pode ser que tenha algum, mas assim, bem declaradamente não, né, dentro do nosso partido, né, então assim... E até a minha linha também não é muito, né, desse choque de ideias. Nós vamos sentar, vamos ver o que é melhor para o partido e vamos convergir para a democracia aqui dentro do partido, o que nós pensamos todo mundo. Né? Então a gente consegue... Isso ajuda as pessoas a entender também, Vanderlei, uma crítica, uma colocação que se faz, né, até pessoal, um ataque quase que pessoalizado à família Rodrigues por você ser o presidente e a sua irmã a vereadora. Né? Então parece que o partido é da família Rodrigues. E nas suas palavras isso fica claro que não funciona dessa forma. Não, lógico que não, né? Tanto assim que nem eu falei antes, muitas vezes em virtude de eu ser irmão da professora Jussara, da candidata Jussara, ela ser secretária e coisa assim, eu fiquei de coadjuvante e muitas vezes eu nem podia ocupar cargo nenhum, em virtude até evitava. Por isso, né, para não dizer, não, a Jussara logo já levou o irmão, coisa assim, né? E por mais que a própria Jussara disse, meu Deus, e a tua formação, às vezes, tem bem mais bagagem que eu, né? Mas a gente, né, entende. Até nós estávamos brincando, foi sábado à noite no bairro Progresso, né? Que teve o jantar dançante de posse da nova diretoria, e daí nós vemos os antigos, né, que já passaram por lá na diretoria, 3 tios meus, 3 pessoas agora com o sobrenome Rodrigues, né? Que tem o tio Testinha, que ainda é vivo, o tio Canário, que é o Jorginho, já falecido, foram presidente. E agora o Goga, que a gente diz, né? O Douglas, presidente. Então, assim, a família, o próprio Douglas, a família Rodrigues sempre está em algum lugar, né? Então, assim, mas isso faz parte. Tem uma história, né? Exatamente, tem uma trajetória, né? Um comprometimento que vai passando. Daí eu ainda brinquei com ele, ele disse, e o meu quadro está lá no bairro Dila. Né? Então, assim, faz parte, né? Vanderlei, vamos entrar para dentro, agora a gente já deu essa surfada aí nas relações e tudo mais, tá? Vamos para dentro. Como é que o PT, já deu para entender que o PT não almeja apresentar um nome para o Frentão para ajudar aí na decisão de quem será um candidato a prefeito e vice do Frentão para a disputa, né? Deu para entender que essa briga vai ser entre progressistas e o republicanos ali, né? O que o PT vai apresentar para o debate nesse, digamos assim, nessa discussão interna? Primeira coisa que eu pergunto, o que o PT pode dizer para o Frentão que é o seu legado nesse tempo todo que o partido ocupa ali o seu espaço, né, no ponto de vista das políticas públicas, de tudo que o Frentão fez ou deixou de fazer em Ibirubá no último período, tal. Qual a parcela de contribuição do Partido dos Trabalhadores nesse cenário? Olha, nós, dentro do Partido dos Trabalhadores, desde o início, a gente, no caso, sempre trabalhou e visando
as demandas ibirubenses para trazer emendas parlamentares, né? Hoje, assim, se nós fôssemos desde o início, várias emendas parlamentares que a gente conseguiu para Ibirubá, né? Com os nossos deputados, tanto senadores quanto deputados federais, né? E até eu sempre brinco assim que com o Caio, o assessor do Pimenta, né? E do Mainardi, então, que o Pimenta é o nosso campeão de emendas. Cada ano vem emenda certa do deputado Pimenta. Então, assim, mas daí nós temos vários, né? O deputado Marcon, Bom Gás, né? Até agora os novos, o Lindemeyer tem uma emenda já de 101 mil para Ibirubá, né? A Reginete Bispo também ingressou agora há pouco, já conseguimos emenda com a Reginete Bispo, né? Maria do Rosário, né? Então, assim, a gente sempre está focando e buscando alguma coisa para Ibirubá, né? O Caio teve uma semana aqui, o Caio disse, não, você já saiu com um leque de pedidos de solicitação de emendas para Ibirubá. E, entre elas, assim, emendas para a saúde, né? Já temos engatilhado alguma coisa para a UBS, ou para o CAPS, né, nessa área da saúde, que é um vulto maior de recursos, né, também. Já temos também para a creche, inclusive a creche logo aqui em cima também, né, para a creche Floresta também já tem dinheiros de emenda. Então, assim, a gente sempre busca isso. E também dentro do Frentão, agora, além de tudo, a gente já tem pessoas com grande conhecimento lá dentro, né. Temos esse legado hoje que somos governo federal, né, com a companheira Jussara, que não por ela ser minha irmã, mas a Jussara é uma grande política e uma pessoa articulada, né? A Jussara, onde tu falar, às vezes eu tenho que dizer assim, não, eu sou o Vanderlei, mas sou irmão da Jussara. Ah, quando eu falo que sou irmão da Jussara, logo abre um leque diferente, né? Ou digo, não sou presidente do partido também, já é um diferencial, né? Mas, assim, a Jussara é incrível, né? Que nem eu brinco sempre, eu disse, a Jussara e o Fux são muito conhecidos, né? Esse pessoal que estão no nosso lado dentro do Frentão, mas a Jussara tem uma articulação enorme, né? Então, assim, para não só na área da educação, em todas as áreas, né? Então, a Jussara é uma pessoa que dentro do partido, né, para buscar alguma verba federal ou um diálogo com alguém dentro dos ministérios, dentro do governo, com o próprio presidente, né? É uma pessoa hoje que é a base, né? Além do mais, nós temos também todo o nosso tempo, que nós temos a segunda maior bancada, né? Nós temos todo o tempo de propaganda política. Se nós não fazer parte do Frentão, perde esse tempo, né? E hoje, qual é o candidato que vai perder? Tipo assim, nós temos 6 minutos e pouco de propaganda. Qual é o candidato majoritário que vai querer? No caso, não, eu quero esse tempo para mim, né? E hoje a propaganda é a alma do negócio, como se diz, né? Então, assim, é um diferencial que a gente tem a mais. Se nós não fazer parte, bom, isso aqui perde-se. O tempo de propaganda transfere do número de deputados, conforme a quantidade de deputados, a minutagem local. A mesma coisa vai ser, por exemplo, no caso esse ano, o PL, né, que vai ter também um número de minutos parecido com o PT, nós e o PL a bancada, que estão ali, no caso, os são outros os maiores bancadas, né? Por isso aqueles, como se diz aqueles partidos chamados nanicos, às vezes eles vêm ali, os coitados conseguem só dizer o nome e tal, já se foi o tempo. Porque às vezes tem um deputado, 2. Não consegue passar nenhuma ideia. E assim, verdade. O tempo consegue... Eu lembro da época do candidato Enéas, né? Ele falava ligeirinho e tal para dizer, mas no final meu nome é Enéas. Porque eles tinham pouquíssimo tempo. O PT sozinho, então, hoje ele tem mais minutagem na campanha local do que o PP, do que o republicano. Nós temos mais deputado, né? Olha só. Então isso é um diferencial. Vivendo e aprendendo. E além disso, Cristiano, nós temos também a nossa bagagem dentro da Secretaria, né? Dentro da Secretaria da Indústria e Comércio, na educação, o Henrique pode falar, o Vanderlei pode falar mais, mas dentro da Indústria e Comércio nós trouxemos houve muitos avanços, né? Para o empreendedor aqui em Ibirubá. Nós trouxemos o Senai, nós trouxemos o Senac, nós trouxemos o Sebrae para Ibirubá, nós trouxemos o microcrédito, nós criamos mais de 2 mil microempreendedores individuais que hoje estão aí formalizados, né? Que trouxemos da informalidade sem custo nenhum, né?
Então, nós levamos quase 2 anos para nos formar, né, e trazer esse pessoal para cá, para começar a formalizar. Hoje, o empreendedor individual não gasta um centavo, né, para tirar uma nota, para abrir a sua empresa, para fazer os papéis, as burocracias que precisa, né, declaração de renda. Então, é tudo feito na secretaria. Né? Nós na época com o Olindo ainda, né, Luiz? Justamente, foi nos primeiros 4 anos que a gente começou. Foi construído, depois... Trouxemos um microcrédito também. Hoje, eu estava vendo na secretaria, nós somos a segunda maior secretaria do Noroeste em atendimentos. A secretaria atende mais de 3 mil pessoas atendeu por ano. Então, são coisas que é em benefício do social, porque se não fosse essas empresas, essas pequenas empresas que hoje podem até entrar numa licitação, né, tirar nota fiscal, fazer tudo o que uma empresa grande faz. Eu não conto em todos os meus dedos, né, as empresas MEI que eu abri e que hoje são microempresas, né. Outras que começaram pegando crédito de 1.000, 2.000, 5.000, hoje tem acesso a banco, né, para melhorar suas empresas. Então, isso são tudo projetos sociais que nós pensamos um pouco diferente, né? Se não fosse isso aí, não teria nada aqui em Birubá. Né? Em que momento o PT perdeu a secretaria, presidente? Tinha 2, né? Tinha a educação, que está até hoje, desde o início lá, e também a indústria e comércio, né? Por que houve essa diminuição? Olha, foi na época que eu recém tinha ingressado como presidente até no partido, e era o próprio Olindo que era o presidente do partido. Uhum. Né? Então houve um acordo lá, e eu não sei se você lembra que o Olindo passou a ser a secretária da Agricultura. Daí depois, no caso, não voltamos mais para... Né, eu acho que foi na época que o Olindo saiu, saiu para ir para a Câmara de Vereadores. Foi naquela época, para ser presidente da Câmara, nós perdemos, aí o seu Telma assumiu. Então, daí depois daquilo... E aí, daí naquela época ainda a gente tinha 2 vereadores, que era o Dr. Dácio Henrique. Depois, então, na última, a gente ficou só com 1. Né? Então, a gente forcejou, dá para nós mantermos a nossa cadeira. Sim. Né? Então, agora a gente está indo de novo para uma eleição para... E, Vanderlei, vale a pena pagar o preço, né, de estar em um grupo político que tem mais pessoas de direita hoje, ou vocês já cansaram assim e pensam em alguns momentos internamente em conversar com os outros partidos de esquerda, aqui o PSB e o PDT, e formar um grupo com um pensamento diferente para o município? Olha, já teve em anos anteriores esse pensamento, e até há 4 anos atrás também teve, né? O pessoal chegaram a se reunir, mas aquilo não vingou, não, assim, então não foi por culpa do PT, e culpa assim, por certas pessoas ou coisa assim, que na hora H, como se diz antes, uma semana antes, às vezes das convenções, que dizem, não vou mais com vocês, vou para tal lugar. Olha só. Então isso acontece, então, né? Então a gente tem que ter uma postura, né? Tu acha que se nesse momento esses partidos tivessem mantido a ideia, poderia ter acontecido de ter uma chapa própria? Com certeza poderia, né? Poderia, por mais que não vou dizer que a gente fosse ganhar, mas teria uma terceira via. Uhum. Né? Então, assim, poderia. Né? Como houve aquela vez com o Dácio e o Eloy. Vanderlei, vou te fazer uma pergunta difícil agora, tá? Bem Sim. difícil. Né? Tu não acha que o PT está ajudando a perseverar essa gangorra MDB e a turma do Progressistas e Democratas, e agora essa turma, porque se a gente for olhar a história de Birubá, o governo de Birubá só teve esses 2 pesos e essas 2 medidas, né? E ninguém conseguiu construir um protagonismo diferente além do MDB, né? E do Progressistas e Republicanos agora, tal, né? Porque mudam os nomes do partido, mas a gente sabe que a gente está falando do mesmo grupo. A vertente é a mesma, né? Nasceu do mesmo lugar, né? Vocês não acham que... porque o PT é a maior referência, digamos assim, do campo à esquerda, né? Governa o país, já governou o Estado por 2 vezes, né? Tem experiência administrativa e tudo mais. Será que, de um ponto de vista de olhar estratégico, assim, isso que tu fala agora, assim, a gente poderia ter proposto uma terceira via, será que o eleitor de Birubá não espera um momento que ele vai poder escolher entre uma outra... Esquerda? Entre uma outra oportunidade, além da que foi apresentada até hoje para eles?
Esse que foi o objetivo nosso inicial lá quando ingressamos dentro, para nós termos alguém com bagagem política para isso acontecer no futuro. Só que quando chegou agora que nós tínhamos, por exemplo, o companheiro Olindo, que era uma pessoa que tinha uma bagagem enorme, né? Acabou que agora, por iniciativa própria dele e tal, não, né? Isso a gente não tem nada a ver com o pensamento dele e tal. Até a gente sentiu muito quando ele optou em sair do partido e ir para o PSB, né? Nós tínhamos sempre um pensamento, tanto que uma vez nós estávamos até numa convenção, já tínhamos, no caso, avalizado o nome do Dr. Dácio para fazer parte como vice, né? Acabou não ocorrendo isso e o Dr. Dácio, por iniciativa própria, também na última eleição ele retirou o seu nome, não foi mais, e depois ainda teve problema de Covid, o Dr. Dácio passou muitos problemas de saúde, né? Então ele disse até esse dia, Marcelo, ele disse, ó, por enquanto ele vai cuidar mais da sua vida pessoal, da sua saúde e tal, né? Então, assim, quando a gente acha, bom, agora a gente tem pessoas em referência que podemos botar no leque aqui para, né, acaba ocorrendo isso. Hoje nós estamos já quase chegando nesse ponto. Mas que nesse dia, eu conversando com a minha esposa em casa, eu disse, ó, vai chegar um momento que a gente vai ter que fazer de volta essa ruptura, né? E botar, nem que seja para fazer 1.000 votos, 600 ou 2.000, sei lá quanto. Ou ganhar a eleição. Mas começar novamente, né? E é um momento, por isso que eu disse, nós não estamos dando, se não acham que o PT não está bem, bom, beleza. Então, de repente, é um momento de nós votarmos a nossa candidatura própria de novo na rua e ver a nossa força realmente como está, né, para sentir o termômetro das pessoas. Chega até vocês... Mitos ou verdades, depois eu lembrei de uma coisa. A rejeição também, Vanderlei, e porque o Barbosa também, eu gostaria que participasse, Barbosa falando, né, vocês sentem alguma rejeição hoje dentro do governo ou com uma ala do governo municipal, onde as pessoas, né, elas ficam a todo momento questionando ou até mesmo se posicionando pela saída, né, ou pelo desembarque do Partido dos Trabalhadores do Frentão? Para nós, eles não vêm falar, mas a gente sente que tem muita gente, mas eu posso te garantir que é meia dúzia de pessoas que não quer o PT dentro, muitas vezes porque eles têm vontade de, quem sabe, de assumir um cargo também, e o PT está tirando o cargo deles, ou porque nós estamos fazendo alguma coisa que eles não gostariam que seja feito. Mas eu sinto que a administração, o Abel e os secretários, principalmente, tem muitos secretários que conversam com nós e admiram o nosso trabalho, né? E são solidários conosco. Eu penso assim, Andrei, Cristiano, o Partido dos Trabalhadores, nós temos 4.276 votos aqui em Birubá, para o Lula e para o Alckmin. Eu gostaria que essas pessoas que dizem que não querem o voto do PT fossem nas casas das pessoas e dizer, bom, vocês votaram no Lula, então não precisa votar em nós, né? São 4.270. Se nós tivéssemos, né, um pouco de tempo e tivéssemos também condições de bancar uma campanha e buscar esses votos, como vocês falaram, né? Quem sabe nós poderíamos concorrer a uma eleição. Então, eu gostaria que essas pessoas dissessem, bom, então, nós não queremos o voto do PT, né? Não queremos os votos, esses 4.270 votos que votaram no Lula, nós não queremos. Qual é a votação que eles iam fazer? Queira ou não queira, o PT ainda é o maior partido, se tu vai contar todos os partidos aqui em Birubá, é o maior partido que fez mais votos dentro do município. Dentro do estado, no país, sempre fez mais votos. Então, esse é o nosso pensamento. As pessoas não falam para nós, é a mesma coisa. Se vão falar na rua ou na rádio, é muito fácil, né? Mas para nós, não teve ninguém ainda que disse, olha, eu não quero o teu voto, não quero que tu participe do encontro, não. E assim, ó, como o Luiz Barbosa colocou, isso a gente sente mais, por exemplo, assim, há 4 anos atrás, antes da eleição, né? A gente sente esses rumores e tal. E depois isso voltou novamente ali com a campanha, né, que se polarizou entre duas correntes, que foi a nossa, né, e o adversário do Lula. Então, a gente sentiu mais isso depois que criou isso. Só que agora, né, a questão de
tempinho atrás que algum grupo ali, que nem diz o Barbosa, são tipo algumas pessoas e tal, e pelo que eu vi, essas pessoas que também estavam muito contra nós, hoje já estão lá dentro do PL, né? Então, assim, tem o próprio grupo do PP, né? Então, assim, ali tem muita gente que a gente também temos dentro da nossa secretaria lá dentro da educação. Nós temos colegas de vários partidos e várias pessoas que são do partido tanto do Republicanos quanto do PP, né? Então, dentro da secretaria. Então, a gente consegue dialogar normalmente com todo esse pessoal, né? Dentro e outra coisa, dentro dos próprios cargos, dentro da secretaria, as pessoas têm que ter também, né? Além da experiência, né, dentro da função, para você conseguir ficar no cargo, porque o próprio Tribunal de Contas está de olho, tem que ter de 2 a 3 anos com experiência dentro das funções, senão eu não posso simplesmente pegar uma pessoa e botar lá. Não, tem que ter aqueles cargos, além dos cargos tem que ter experiência comprovada com documentação, com atestado, né? Então, assim, e às vezes é complicado dentro do próprio partido a gente conseguir essas pessoas. Então, a gente às vezes tem que buscar lá fora dos partidos, né? E conversar com o próprio prefeito e tal, para indicar essas pessoas, né? E, né, infelizmente é assim. Então a gente vai nessa linha, mas também nós temos, né, dentro do próprio partido também, que eu antes não falei de correntes e tal, né? Coisa assim, mas nós temos também companheiros que já, né, ficam nos instigando para realmente para colocar uma candidatura própria e largar o barco do frentão, para nós concorrer, né? Com candidatura própria e ver no que vai dar. É grande essa pressão, né? Porque sim, tem, também, né? Então a gente também. tem que estar sempre ali. Mais raiz, exato, que não estão exato, em cargos ali, eles isso. devem, né, a todo momento Então, dizer, assim, você diz assim, a gente sempre está sob pressão, tanto de um lado quanto do outro. Só pra E aí a gente- gente está ali no meio articulando para, como se diz, para não deixar equilibrada a coisa. É. Só para a gente ter uma ideia mais ou menos do tamanho da base eleitoral do Partido dos Trabalhadores, Andrei, aqui em Birubá, o Lula fez 4.259 votos no primeiro turno aqui, né? Eu vou pegar como base o primeiro turno para apresentar outros números, né? Então poderia se dizer, não, mas isso aí é o Lula, né? Os votos do Lula não tem nada a ver com o PT e tal. Daí então vamos descer para o governo do estado, né? Vamos descer para os candidatos a governador. O Edgar Preto fez 2.267 votos. Né? Então, dada toda a polarização que ficou entre o Onyx e o Eduardo Leite, né? O Edgar Preto fazia ainda 2.000 e tantos votos, né? Mostra um tamanho, né? Que é quem votou no Edgar é aquele cara comprometido com as bandeiras do PT, né? O Lula pode ter a coisa, o cara que não gosta do Bolsonaro vota no Lula, né? Mas no Edgar Preto é um voto mais ideológico, mais fechado, né? E se nós formos também aqui descendo mais um pouco para o Senado, por exemplo, né? O Olívio Dutra fez 3.217 votos, né? Claro que eram 2 votos para o Senado, né? Eu acho que tu votava em 2 nessa eleição, não me lembro agora, ou votava em um só. Não, votava em um só, né? Essa foi só uma que elegeu, né? Só o Hamilton Mourão, né? Então, o Olívio, ele foi mais votado até que a Ana Amélia Lemos, né? Que era senadora também e tal, né? Na outra vez ele também perdeu acho que perdeu para ela, né? Na outra vez que ele foi candidato ao Senado também, né? Sim, Perdeu para Ana Amélia, né? Enfim, então ali já foi para 3.217 votos, né? E para deputado federal fica ali perto dos 1.000 votos, né? Juntando os votos do Pimenta e dos outros candidatos federais que tiveram aqui. Pimenta foi o mais votado do partido com 856 votos. Aí o que eu quero dizer com isso é que, pegando uma média desses votos, dá para cravar que o PT tem em média 3.000 votos aqui em Ibirubá, que é seu, né? Que ele pode dizer assim, ó, eu posso, né, ter esses candidatos e esses serão meus votos, né? E a pergunta que eu faço, 3.000 votos, eles fazem diferença? Qual foi a diferença do Frentão pro MDB na última eleição? 1.700 e uns quebrados. Quantos votos os vereadores fizeram do PT aqui nas últimas eleições? Do PT 800 e bem exato mesmo, mas 800 é alguma coisa. 800 votos mais ou menos, né? Somados aos vereadores do PT. Eu acho que 3.000 é um número um pouco alto, Cristiano. Eu acho que fica aí uns 1.000 a 1.500 votos hoje. PT aqui em Birubá. 1.000, 2.000, assim, é quase Agora, certo. esquerda, daí sim. Aí a gente. O que é o eleitor de esquerda? É o cara que não vota no Lula, mas é de esquerda. Né? Porque é o PDT aqui de Birubá, por exemplo. É o PSB aqui de Birubá, né? Que tem lá seu
sua rejeição ao Lula também, mas que numa disputa Lula e Bolsonaro vai digitar o 13 na urna, não vai votar no Bolsonaro, né? E mesmo tendo rejeição ao Lula ou alguma situação que aconteceu. O pessoal que votou no Ciro, né, no primeiro turno estava o Ciro, depois... Esses votos foram todos para o PT. Eu acho que esquerda aqui em Birubá a gente tem mais de 1.500 votos tranquilamente. Esquerda, né? Por uma eleição municipal. Agora, por uma eleição estadual e federal, aí aumenta, né? Porque se baixam a quantidade de opções, né? A grande questão, só para finalizar essa reflexão, é no sentido de que uma terceira chapa numa eleição em Ibirubá muda totalmente o cenário, né? Muda totalmente o cenário, né? Tu foge daquela polarização dos dois campos que sempre ali estiveram, né? E tu abre a possibilidade de estabelecer outros diálogos, né? Outras reflexões aí sobre a questão eleitoral. E isso é um bom elemento, né? Porque o nosso papel aqui enquanto rádio comunitária, enquanto jornal também, enquanto jornalista, é criar para o eleitor mais elementos, né, e argumentos, enfim, para que ele tome a decisão correta lá em outubro deste ano, né, independente de qual seja essa decisão. E por isso a gente optou por trazer todos os presidentes de partido aqui. Bom, mudou a legislação, Vanderlei, né? Então nós temos 11 cadeiras na Câmara, então cada partido pode botar 11 mais um. Então o PT precisa colocar 12 candidatos, sendo desses, no mínimo, 4 mulheres, né? Como é que está essa questão? Olha, nós hoje em Birubá, por incrível que pareça, nós, pelo que eu converso com as mulheres e coisas assim, nós temos mais mulheres, inclusive, do que homens. É mesmo? À disposição. Então, nós acredito que não vamos ter esse problema. Uhum. Né? Das pessoas públicas que já conhecidas, que estão no governo e tal, quem que já são os pré-candidatos? Temos a Jussara, né? Provavelmente, a Jussara, Professor Henrique. E o professor Henrique. Hoje são é os que certos, estão decididos. E o resto é o que está se costurando. Nós tínhamos dois que também são funcionários públicos, que seria a Alessandra, que concorreu a outra eleição, e o professor Gilson. Né? Mas os dois ainda estão, né? Não sei se vão ou não vão, né? Mas eram também funcionários públicos, os dois são hoje ainda, né? Assim, então a gente tem que estar conversando ainda, né? Mas não sei bem certo a posição deles, se vão ou não vão. Daí tem mais outras pessoas que a gente está conversando, né? E tal, para ser candidato. Certo. Luiz Barbosa, e aí, secretário quando? Eu estou me preparando, sou preparado, né, Cristiano, para assumir a secretaria. Depende do nosso prefeito, né? Uhum. Mas a hora que ele me chamar, eu estou pronto, porque tem uma bagagem. E já, aí, né? a pergunta que eu faço é: vai manter as duas secretarias com o PT até o final do governo? Ou a educação, com a saída do professor Henrique para concorrer, vai ser colocado um outro secretário lá do quadro lá para finalizar o ano e o ano que vem voltar a discutir isso? Não corre o risco o PT de acontecer o mesmo que aconteceu lá quando o Olindo sai para ir para a Câmara e depois fica... Sabe aquela história, né? Tu não ocupa o espaço, vem alguém lá, ocupa e depois fica mais difícil de tu, né, construir essa questão, né? Isso a gente, né, já conversou, sentamos e conversamos com o prefeito Abel, né, assim, estamos dialogando, mas, né, é bem que nem você colocou, isso pode acontecer no futuro, né, e tal, assim, a gente já tem como um próprio desgaste de já estar tanto tempo dentro de uma secretaria, né, por mais que ela esteja, no meu ver, dando certo, ela não, né, então, assim, porque, claro que não é utópico dizer, não, que tudo ocorre 100%, porque sempre tem demandas, não só em todas as secretarias. Mas qual é qual é a reivindicação do PT para compor novamente no Frentão? É duas secretarias? Uma é a Secretaria A e a Secretaria X? Tem alguma prioridade dentro dessa construção? Nós temos uma prioridade da educação. Né? A Só educação... que a gente não sentou com, né, bem certo para ver qual que a gente... Lógico que a gente almejamos e queríamos estar dentro da educação, né? Mas vai ser um diálogo para frente aí que a gente não conversou. Não é empecilho também ser ou não ser a educação para romper. Não, até que não, né? Desde que seja uma estrutura que comporte, né? Ou coisa assim, ou o próprio
prefeitos, não, a gente vai manter certos quadros dentro da própria secretaria, né, e tudo assim. Hoje a né? educação, ela é porteira fechada hoje? Os cargos em confiança que estão lá dentro Não, são todos do PT? temos cargos também de outros partidos, isso que eu coloquei antes, né? Tem quadros do Republicanos, tem quadros do PP, dentro, né, de coordenação e tal, né? Tem vários de outros partidos também, não é... né? Vanderlei, para fechar da minha parte aqui, né, a negociação, o diálogo com o líder hoje do Frentão, Carlos Iandre, né? Você já colocou, inclusive, que sentou rapidamente com ele. Isso é um processo difícil, demorado? Ou você acredita que vai haver aí uma forma bem tranquila de acerto, né? O Carlos já falou aqui que, né, na visão dele, ele não tem o porquê separar. Não sei qual é a sua visão, né? Se isso está acontecendo de fato na prática ou está vindo mais para o discurso, mas internamente não é bem assim. Não, na prática ainda nós não sentamos, no caso, para discutir a próxima, né, eleição, nem com o prefeito atual, que é o Abel. Então, assim, hoje quem está na frente do Frentão é o próprio Abel. Então a gente está aguardando ele ou ele passar para o Carlos para chamar alguma coisa, né, dentro dessa linha para a gente sentar e conversar. Nós estamos abertos, né? Também estamos abertos aos demais partidos, né, hoje para conversar, mas estamos aguardando, né, essa conversa para nós, né, tentar entrar num acordo e tal para a próxima eleição, né, inclusive até se eles colocar para a gente indicar algum nome, alguma coisa assim, né, mas estamos aguardando, né. Então, estamos, né, lógico, acredito eu que mais tardar, de repente, até março, isso aconteça, né, Barbosa. Então, assim, a gente estamos... E outra coisa, eu, presidente do Partido dos Trabalhadores, e o Barbosa, meu vice, a gente, né, inclusive assim, a gente recebe a informação, levamos para o partido para nós discutir, para depois devolver o que o grupo, né, que está na reunião, o diretório, ou o próprio, né, dentro do partido, para o que nós decidimos, né? Eu não até nem gosto de assumir isso por conta minha própria. Sim. Eu sempre levo para o partido, ó, é assim, 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 o que é que nós vamos decidir. Hoje, na prática, não teve convite... Não, ainda não. Né? Para discutir a nova nominata para, né, os 4 anos à frente, não. E vocês pretendem movimentar-se também com os outros partidos de esquerda? Né? Talvez vocês propondo sentar, ou já está descartado também devido às manifestações. Olha, que já houveram? A gente até, quem a gente até conversava alguma coisa assim no sentido esquerdo, era mais o PSB e o PDT. Escolinha e a Giane hoje, os dois isso, presidentes, assim, né? Até nem era com a Giane, era com outro antes dela, que era o presidente, né, coisa assim. Então, assim, mas agora, pelo que eu vi nas entrevistas deles, assim, eles já estão mais alinhados com o PMDB. Então, assim, não tivemos oficial também desse grupo nenhum pedido para se sentar para uma reunião, por enquanto não. Né? E haja visto também, até nem comentei muito, né? Há 2 anos atrás foi o Barbosa que teve um problema de cardiovascular, né? E eu fui há 1 ano até estava contando ontem à noite, faz 8 meses, né? Tá indo para 8 meses que eu fiz a minha cirurgia. E graças a Deus estou hoje bem, assim, né? Abriu o peito, mas né? Isso, ainda estou, né? Com tratamento e tal, né? Até a semana que vem tem uma nova revisão e tudo, né? Uhum. Então, assim, até eu também não fui muito para o embate em virtude disso, né? A gente também tem que preservar a saúde. Tá certo, tá certo. Muito bem, quero aqui também finalizar aqui a minha participação dizendo que tá muito bom essa série que a gente está fazendo e eu acredito que o internauta que nos acompanha nas páginas aí tem inclusive a possibilidade de voltar na timeline ali, né, e rever a entrevista de cada um dos presidentes e depois que passar a eleição, né, vai também ter essa possibilidade, mas o cara disse isso lá antes e agora está fazendo diferente, né? Então, acho que a nossa contribuição um pouco é essa, Vanderlei, de tentar trazer elementos para os eleitores, né, tomarem a sua decisão. Agradeço de coração aí a disponibilidade de vocês, você, Vanderlei, também o Luiz Barbosa, de estarem aqui hoje, né? A gente bateu um papo aí bem longo, né? Trouxe vários elementos para a conjuntura e a palavra final é de vocês aí. Algum outro recado que vocês queiram dar aí para nossa audiência?
Eu gostaria só de agradecer a audiência do nosso companheiro, o pessoal do partido e de toda a comunidade, né, que está escutando a gente aí. E nós, o Partido dos Trabalhadores, nós completamos sábado 44 anos a nível federal. Né? Estamos 44 anos com o Partido dos Trabalhadores e com todos esses desgastes que houve, coisa assim, nós, do Partido dos Trabalhadores, nós estamos ali sem trocar de partido. Né? Na boa ou na ruim, o Partido dos Trabalhadores está aí, né, na defesa do povo trabalhador, com suas demandas, né, e tal, sempre, né, buscando o social acima de tudo, né, para o bem das comunidades onde a gente está inserido, né? Em Ibirubá somos um pouquinho mais novo, mas eu acho que é abril, né, que a gente faz aniversário. Então a gente está até voltar nas datas lá para ver alguma coisa para a gente celebrar, então, essas datas junto, né? Então, Partido dos Trabalhadores, né? Hoje temos o presidente Lula, mas a gente também está pensando no futuro para formar novas lideranças, né? Porque, como se diz, o velhinho está ficando cada vez com a cabeça mais branca. Então a gente também tem que renovar, né? Então, exato, assim, né? A gente conta com o apoio das pessoas, né? Voltada para a esquerda. Com né? exceção da última eleição ali de 2018, né? O PT teve que apresentar o nome do Haddad por conta do Lula estar preso, né? Nunca teve outro candidato, né? Não. Então, Não. desde a sua fundação, ele sempre apostou no Lula, né? Na liderança do Lula e tudo mais, né? Então, eu acredito também que o partido precisa, né? Como qualquer partido, né? Fazer essa renovação, essa transição. Sim, né? Eu acho que pós-Lula, inclusive, pode melhorar um pouco as coisas para o PT no sentido de destensionar essa polarização que é muito vinculada ao jeito que o Lula é, a forma que ele governa e tudo mais, né? Não que seja errado, não é isso, é a questão de como isso interfere nas decisões das pessoas, né? E a formação das novas lideranças, já visto, né? Quem imaginaria que o PT ia abrir mão, por exemplo, no maior centro eleitoral que é São Paulo. Que hoje o Boulos, né, é o pré-candidato, e agora voltou, né, a Marta para ser sua vice, que voltou para o PT. Mas ninguém imaginaria isso uns anos atrás. Sim. Então, assim, que é para formar que o Boulos também é uma grande liderança e com potencial para ser também futuro presidente. Né? Então, assim, esse leque vai se abrindo, né? Então, assim, para o futuro, né? O pessoal pede para o Vanderlei fazer uma avaliação, que nós estamos já com o tempo estourado, isso aqui vai longe, né? Fazer uma avaliação do governo Lula até o momento. Olha, assim, Andrei, de repente a gente pode vir outro dia só para falar basicamente isso, né? De repente, assim, porque realmente tem muita bagagem, né? Coisa assim, muitos projetos que estão voltando e tal, né? Principalmente para a área da habitação, voltou o Bolsa Família, tá? Vários projetos, assim, do governo Lula que estão voltando e novos também estão sendo... a velocidade que vocês esperavam, Vanderlei? A velocidade que eu digo assim, se anunciou, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, desconto em compra de veículos... vamos lá, mas está chegando rapidamente aqui na base? Olha, sim, André, o que eu posso dizer? O governo, a gente sabe que o governo, né, quando ele entra, ele sempre trabalha num ano com o recurso que foi orçado do governo anterior. Né? Então, nós temos uma grande... né, pensando alto e coisa assim, que agora quem fez né, o novo orçamento para 2024 já foi a base do PT. E ali já está inserido muita coisa, né, coisa assim, porque a gente tinha muita defasagem, principalmente na área da educação. Os IFE, as universidades federais, tinha muita coisa ali que estavam defasada e sucateada por falta de recursos. Logo que o governo Lula entrou, isso foi injetado novo ânimo ali dentro também, né? Então isso tudo demanda recursos. E né? tudo isso justifica, então, por exemplo, na tua avaliação, um déficit de 200 e tantos mais bilhões, 230, né? Bilhões no também orçamento justifica de 2023. Porque, em virtude, até esse dia eu falando, havia muitos precatórios também que não tinham sido pagos. Precatório é uma dívida que o governo, né, se compromete a pagar para a justiça, né? Então, que ocorreu e o governo pagou, muita coisa assim. Então, tem muitas demandas que foram pagas por esse governo e estavam ali. Então, quando via a saia curta, né? Então, tem que ser feitos esses acertos, né? Mas eu estou bem confiante que agora, já em 2024, a coisa vai mudar muita coisa, né? Dentro já vi até o próprio Minha Casa Minha Vida, né?
que voltou já a faixa 1, que essa já estava meio quase que extinta. Né? Tanto que esses lotes aqui que vai ser feito ali no bairro Floresta vão ser tudo encaixado na faixa 1, que não existia antes. Né? Que são pessoas com baixa renda. De 1 a 1 salário e meio, 2 no máximo. Né? E antes não, era tudo de 3 salários para cima. Tu não conseguia mais esses recursos. Né? Então, assim, a coisa começa as demandas, né, para o povo que mais necessita. Né? Mas podemos sim agendar para outro dia a gente falar basicamente mais do governo federal, tanto estadual, né, também. Isto. Né? Eu vou dizer uma coisa assim, ó, eu quero mandar um abraço para a vereadora Jussara, tá? Eu acompanhei o ano todo da Jussara, né, como vereadora lá, fazendo a cobertura da sessão das sessões da Câmara, né? E a Jussara, ela é uma leoa, né, para defender o PT, para defender o projeto do PT, para defender o governo federal, nas boas e nas ruins, né? Nas boas e nas ruins, né? Então, ela merece essa reverência aqui, né? A gente precisa falar isso, né? Sim. Porque também a Jussara, ela é muito... É uma pessoa que ela é muito emocional também, né? Então ela passa isso, né, de uma forma muito forte, né? Na tribuna lá, às vezes até os próprios colegas ficam meio que, né, se encolhendo lá e se cutucando lá, né, por conta disso. Mas eu acho que é isso, é o papel que os partidos políticos têm que desempenhar. A gente sempre cobra aqui, né, do MDB, por exemplo, que não faz uma oposição como deveria fazer, né? Porque um governo só funciona se ele tem oposição, né? Com certeza. Porque aí ele vê onde ele erra e daí, por conta da gritaria da oposição, ele precisa se alinhar para não ter um desgaste político maior, né? Então a oposição, ela é importante. Não importa qual partido que esteja na oposição, ela é sempre importante, né? Uma oposição responsável, né? Votando aquilo que é do interesse da sociedade, mas ao mesmo tempo fazendo debate sobre aquilo que não é tão interessante. E aí a gente agradece a presença de vocês, deseja aí um ano eleitoral muito bom ao Partido dos Trabalhadores e que a gente tenha uma eleição sem ódio, né? Sem brigas, né? Sem famílias brigando, né? Que a gente possa conviver aí de uma forma democrática na Pitangueira do Mato. Afinal, é uma cidade que todo mundo quer o bem dela, né? Não existe aqui em Ibirubá nenhum partido político que não queira outra coisa para Ibirubá que não seja o bem de Ibirubá, né? Exatamente. Todos. Estou falando de um lado a outro, né? Todos eles querem o bem de Ibirubá e são formados por pessoas de bem, pessoas que têm uma história, pessoas que têm uma caminhada, né? Alguns, né, com uma família mais tradicional, outros de famílias mais humildes, mas todos com reconhecimento nas comunidades que atuam, né, nos seus campos de atuação. Então vai ser uma eleição aí que quem tem que sair vitorioso no final, acima de qualquer coisa, é a democracia, né? Não sei se eu tenho mais um minutinho. Pode. Assim, antes o André até falou que teve um deputado que veio entregar emenda para o Hospital Anis Dias. Nós, o Bom Gás, deputado Bom Gás, né, está mandando uma emenda de 200 e poucos mil para o Hospital Anis Dias também, né, que até ele não teve tempo de vir para cá, mas nós estamos tentando agendar com ele, né, para vir fazer a entrega desses recursos. E também já me ligou o assessor dele, que já tem mais 150 mil, que também pode vir ou para o hospital, ou para a saúde, ou para alguma outra demanda que nós para dialogar com o prefeito. Mais 150 já para 2024, né? Então, assim, então a gente sempre está em busca, e inclusive a Jussara, agora que ela esteve a semana passada lá em Brasília, eu já contatei ela já foi lá no gabinete e já costurou alguma coisa também, né, nesse sentido. Então a gente está sempre em busca de algo, né, para Ibirubá. Então, assim que a gente sabe algum recurso, algum projeto novo, alguma coisa nos avisa, a gente está sempre atento para encaixar alguma coisa do nosso município. Né? Então, o próprio Pimenta uma vez disse, né? Não, mas vocês com o CAI ali, coisa assim, parece sempre Ibirubá, sempre precisa de coisa. Isso é uma lógica, a gente sempre tá de olho, né? Assim, não sei se o Barbosa quer dar uma... Então, eu quero agradecer o espaço, né? E dizer que nós, do Partido dos Trabalhadores, sempre fomos fiel, né, à administração. E se nós, por acaso, tiver que conversar com outro partido, decidir alguma coisa, nós não vamos ficar na administração, né? Porque é da nossa índole ser, enquanto nós estiver junto, nós estamos juntos defendendo a administração. E acreditamos que foi, 15 anos até agora, de uma ótima administração, tanto do Carlos quanto do Abel.
Acho que se a gente pode enumerar tudo que foi feito, né, de bom. Claro que sempre vai ter alguma coisa para fazer. Isso ninguém vai fazer tudo. Mas nós temos certeza que contribuímos, né, tanto na educação como na Secretaria de Indústria e Comércio, contribuímos para que essa administração avançasse e fizesse tudo o que foi feito. Né, o nosso reconhecimento ao Frentão, né, por tudo que foi feito. E um abraço a todos os nossos amigos que nos escutaram. Um grande abraço para nossa amiga Lisiane, né, para Johnny, para Jussara, o pessoal que está na escuta. Obrigado pela oportunidade e até uma próxima, né, se Deus quiser. Muito bem, vamos encerrando aqui a nossa transmissão ao vivo, vamos tirar uma foto aqui com os nossos convidados, e aí vamos ter que correr, né, para digitar essa matéria aí em forma de texto, para também levarmos aí para o Jornal Alto Jacuí, né, para a nossa série de reportagens aí sobre os presidentes dos partidos.